Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre codificadores, certo? O que a gente vai fazer? O circuito aqui, ele é o oposto do decodificador, certo? Então, ele indica na saída qual entrada tem valor 1. Então, a gente já tinha visto um codificador, um decodificador que fazia isso, né? E agora o que a gente vai ver é que o nosso codificador, o que ele faz é, por exemplo, 4 entradas, ele vai ter 2 saídas aqui. E, por exemplo, se a gente tiver 0, 0, 1, 0, ele vai colocar 1, 0 aqui como a nossa saída para representar que a saída 2 está ativa, tá? Então, esse é o contexto que a gente vai fazer, é isso que a gente vai projetar aqui no nosso circuito. Então, em linhas gerais, nós temos 2 elevado a n entradas e n saídas. E ele, por enquanto, o codificador binário, que a gente está falando aqui como princípio, ele só permite uma entrada ativa. Tá? A gente vai ver depois outras alternativas para ele, mas no primeiro momento ele só permite uma entrada ativa e essa uma entrada ativa corresponde exatamente ao valor que ele vai representar. Qualquer outra combinação é marcada como don't care, quer dizer, não importa, e justamente por não importar a gente consegue fazer um circuito um pouco mais simples nesse cenário, tá bom? Bom, como é que a gente implementa? A gente vai implementar esse circuito olhando de acordo com o valor que a gente tem. Então, se eu pegar aqui, olha, o nosso y0 vai ser o quê? Nós temos o y0 como 1 nessas duas situações. São essas duas situações. E o y0 vai estar como 1 quando aconteceu o W1, tá vendo? Ou o W3. Quando um desses dois estiver ativo, significa que o Y0 tem que estar ativo. E, alternativamente, nós temos o Y1 que vai estar ativo, o Y1 que vai estar ativo quando o nosso W2 ou W3 estiverem ativos. Então, W2 ou W3 ativo, mas vamos ativar o Y1. Então, esse é o nosso circuito, é isso aqui que a gente tem como circuito, e isso aqui está implementado dentro dessa caixinha, tá bom? Essa aqui é a ideia geral que a gente tem. Novamente, qualquer outra combinação é don't care. E só para mostrar para vocês uma evidência de qualquer outra informação é don't care, imagina que a gente botou um cenário onde está todo mundo como 1. O que vai acontecer? Se todo mundo tiver como 1, ele vai ativar o Y, os dois aqui, e a gente vai achar que é um 1, mas no fundo, essa entrada é inválida, e justamente por ser inválida, a gente acaba gerando uma saída que não condiz com o que a gente queria. Mas tudo bem, porque não está na especificação, então a gente pode utilizar como don't care, tá bom? Aí a gente vai avançar, depois que a gente fez esse codificador mais básico, a gente volta naquele problema, né? O problema da gente colocar múltiplas entradas aqui e aí aparece um cenário onde é necessário aparecer um codificador de prioridade. O que significa para a gente? Como que isso é utilizado, né? O circuito original, esse daqui, ele fala para você, olha, somente uma das entradas pode estar ativa. O problema é que na vida real você vai encontrar cenários onde mais de uma entrada está ativa. Tá? Imagina que você tem múltiplas entradas aqui de múltiplos sensores e você precisa falar qual sensor está ativo. Ok? Acontece que esses múltiplos sensores, imagina um alarme, alguma coisa assim, esses múltiplos sensores podem ter mais do que um deles ativo. E se tiver mais do que um deles ativo, o melhor cenário é a gente usar o que a gente chama de codificador de prioridade. O que acontece? Nós vamos considerar que as entradas têm alguma prioridade entre elas, tá? E justamente por isso, na saída, a gente vai indicar a entrada com maior prioridade. Tudo bem? Normalmente, certo? O índice dessa variável é a prioridade. Então, esse aqui é o de maior prioridade e esse aqui é o de menor. E a prioridade vai crescendo nessa direção aqui para a gente, tá bom? Então, para isso, a gente vai ter uma saída que vai tentar indicar se tem alguma entrada ativa também. Então, a gente vai ter uma outra saída que vai falar para a gente, olha, alguma dessas entradas aqui está ativa. Então, nesse caso aqui, olha, nesse cenário, o Z vai falar que é 0, isso quer dizer, não tem nenhuma entrada ativa e não importa muito o que eu falei aqui, tudo bem? Então, a gente vai aceitar também 0, 0, 0, 0 como entrada e a gente vai falar, olha, Z igual a 0 significa, olha, não tem nenhuma entrada ativa. A partir daí, observa que a gente mantém o mesmo padrão aqui, tá? E que a gente vai ativar do mesmo jeito, 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Só que nesse momento a gente está falando, esse pedaço aqui está sendo obrigatoriamente 0, tá? E
a gente vem e fala que esse outro pedaço aqui de baixo é don't care. Isso quer dizer que eles podem estar tanto como 0 quanto como 1. Esse x aí representa que não importa qual seja o valor dele, pode ser 0 ou 1, e a gente tem esse valor explícito. Bom, toda vez que a gente pegou aqui, olha, todos os valores que tem 1, significa que o nosso valor de z tem que ser 1 aqui, tá? Então, o nosso valor de z tem 1. E eu vou pegar explicitamente aqui em verde uma dada linha, tá? Então, vamos olhar essa linha aqui em mais detalhes, 0, 1, 0, 0, mas pode ser 0, 1, 0, 1, como pode ser 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Todas essas linhas tem exatamente esse elemento como de maior prioridade. Então a gente está falando, olha, existe esse cenário onde esse está ativo, existe cenário como de esse está ativo, onde esses dois estão ativos, mas sempre a nossa entrada de maior prioridade é a que vai estar sendo detectada ali. As outras não são nesse momento. Então imagina que você tenha novamente aquele cenário do alarme. Você está falando, olha, tem vários alarmes tocando, mas atenda esse primeiro. Na hora que você resolver esse alarme, o que vai acontecer? Esse número aqui vira 0, e aí a próxima prioridade, ok? Então ele vai virar 0, e aí você vai pegar a próxima prioridade. Então se aparecer esse cenário aqui, você faz a mesma história para esse caso aqui, né? E depois até ele apagar e você atendendo os outros. Então ele serve como codificador de prioridade. A ideia é dizer, presta atenção para isso primeiro, depois para aquilo, depois para aquilo, depois para aquilo. Então você fala a primeira prioridade. Quando a gente está falando, por exemplo, num processador, o processador gera interrupção, que a gente vai ver mais para frente. Nós somos capazes de interromper o processador com uma interrupção. E para interromper um processador com uma interrupção, a gente vai precisar indicar a prioridade da interrupção. Imagina que você apertou uma tecla, ligou um pendrive e moveu o mouse ao mesmo tempo e tem algum pacote chegando pela rede. Ele tem que, de alguma forma, escolher qual dessas coisas tem mais prioridade e ele vai interromper o processador falando, olha, atenda isso primeiro, depois você atende esse outro, tá bom? Ok? Como que a gente implementa um circuito dessa forma? Uma das formas da gente olhar é a gente definir uma variável como a prioridade da entrada n. Então a gente vai falar que o nosso I0 significa que o W0 está ativo, tá? Mas o W1, 2 e 3 não estão ativos. O I1 significa que o W1 está ativo, o W2 e o 3 não está ativo. E o I2 significa que o W2 está ativo e o W3 não está, e o I3 significa que o W3 está ativo. É mais fácil utilizar essa variável intermediária do que a gente montar diretamente. Então aí, com isso, o que a gente fala? A gente vai falar que o Y0 é o I1 ou o I3, quer dizer, eu tenho ou o I1 ativo ou o I3. E o Y1 é o I2 e o I3. Por outro lado, o nosso Z é o I0, I1, I2 e I3, quer dizer, qualquer um deles ativo vão gerar o Z para a gente, tá bom? Esse que é o nosso contexto aqui, é isso que a gente está tentando representar nesse cenário. Tudo bem? Bom, agora mais um outro circuito que a gente vai falar, e esse aqui é um pouco mais curto, né, que a gente já falou desses outros dois, são os conversores de código. Então a gente pode pegar um circuito que vai converter de uma codificação para outra. A gente já fez alguma coisa assim, né? A gente já fez aquele conversor de binário para BCD lá atrás, a gente já fez um conversor para 7 segmentos, então agora a gente vai pegar alguns exemplos de codificadores e decodificadores. Tá? No fundo, decodificador one-hot, aquele que a gente fez lá, ou os codificadores, já são formas especiais de conversores de código. Tá? O que a gente vai fazer? Você pode desenvolver conversores entre essas configurações, implementando a lógica necessária lá dentro, tá? A gente já desenvolveu um conversor BCD para 7 segmentos, então a gente já fez isso também, tá? É possível também fazer um conversor de hexadecimal para 7 segmentos. Nesse caso aqui a gente teria que colocar as letras, né? A, B, C, D, E e F, tá? Ok? E outros códigos também são possíveis de conversão seguindo exatamente o mesmo modelo. Qual é esse modelo? A gente vai pegar uma tabela verdade, vai colocar a entrada aqui, e vai colocar a nossa saída aqui. E aí a gente preenche a saída, né? Preenche as entradas, as saídas e faz a equação lógica para cada um dos bits da saída que nós temos no nosso circuito. Tudo bem? Então essa é a ideia que a gente faz de conversores de código. Um outro tipo de circuito que a gente coloca aqui, que aparece no nosso ambiente, é a gente falar do comparador aritmético. Apesar da gente escrever menor,
certo? Maior, menor, maior ou igual e tudo mais. É importante a gente entender como esses circuitos podem ser feitos, tá? E entender a complexidade desse circuito aqui. Então esse é o circuito que compara dois números de n bits cada, tá? E aí a gente tem mais de uma saída, né? Eu vou falar que tem uma saída AEQ, que é uma saída que vai falar que A é igual a B. A gente tem a saída AGTB, que é A maior que B. E nós temos uma saída ALTB, que é uma saída que é A menor que B. Só lembrando, esse aqui é de equal, né? Greater than e less than em inglês, tá? Então nós queremos um circuito que é um comparador aritmético. Você dá dois números de entrada e ele precisa indicar o que é a resposta de saída deles, tá? Esse é o tipo de circuito que a gente quer olhar aqui. Só uma característica importante é que se você quiser comparar A igual a B e você tem uma LU, você pode fazer A menos B. E se isso aqui for zero, significa que A é igual a B. Tá? Esse é um cenário, um caso extremo, mas é um caso que muitas das vezes você já tem uma LU, já tem uma unidade lógica aritmética que é capaz de fazer a operação de subtração, então basta subtrair os dois, tá bom? Bom, como é que a gente desenvolve um comparador? A primeira coisa, igual a gente fez anteriormente ali, no comparador de prioridade, a gente vai desenvolver um sinal prioridade, um sinal intermediário, para indicar, no caso, que os bits A e B com índice K são iguais. Então, nós estamos querendo saber se o AK é igual ao BK. Como que a gente sabe isso? A gente vai usar um não ou exclusivo. Tá? Então, isso aí vai indicar que os bits são iguais aqui. Tá? Então, eu vou falar que o IK significa que AK é igual a BK. Tá? É isso aqui. Essa é a expressão lógica, é um não ou exclusivo, tá? Então, se a gente quiser olhar 4 bits, o que vai acontecer da nossa equação? A gente vai pegar o A igual a B, significa que e 3, e 2, e 1, e 0. Quer dizer, os 4 bits são iguais. Tudo bem? Agora, se eu quiser falar o GT, o greater than, o maior ou igual, o que a gente vai fazer? Eu vou começar desse cantinho aqui da direita, tá? A gente está falando, olha, o bit 3 é igual, o bit 2 é igual, o bit 1 é igual, tá? Eu quero saber se A é maior que B. Então, esse cenário diz que A igual a 1 e B igual a 0, então A é maior que B. Se os 3 bits são iguais e A 0 igual a 1 e B 0 igual a 0, eles são iguais. Agora, existe o próximo cenário, que é I3 e I2, os dois bits mais significativos são iguais, mas o bit 1 é diferente, e a gente está falando que o A1 igual a 1 e o B1 igual a 0, então nesse caso A também é maior que B. Observe que eu estou fazendo um OU, então a gente está testando esse cenário e esse cenário. Próximo cenário, o bit 3 é igual, mas o bit 2 é diferente, A igual a 1, B igual a 0. E, por fim, o último cenário, A3 igual a 1, B3 igual a 0. Esse é o circuito que a gente tem aqui no final. Tá? Com isso, a gente definiu que A maior que B é essa expressão lógica como um todo. Notaram que a expressão foi dividida e a gente testou bit a bit o que a gente tinha que fazer? Daria para voltar aqui, como eu tenho 4 bits de um lado, 4 bits do outro, montaria uma imensa tabela verdade e olharia os cenários, daria para fazer e montaria as expressões lógicas, mas fazendo essa expressão intermediária facilita um pouquinho a nossa vida de representação, tá bom? Agora, a gente tem que fazer o ALTB, quer dizer, A é menor do que B. E esse caso aqui a gente cai no caso patológico. A menor que B significa que A igual a B, ou, na verdade, a gente significa que não A igual a B, nem A maior que B. Então, isso aqui é A, B, esse aqui é A maior que B, e o que a gente está falando é que a gente está negando essa situação, tá? É isso que a gente está fazendo. Então, A B, ou A maior que B, nega. Então, A não é nem maior que B, nem é igual a B. Isso significa que ele é, aqui no caso, less than. Ele é menor que B. Tá? Então, aqui a gente faz essa definição. Na hora que a gente escreve expressões como essa, a ferramenta de síntese vai tentar otimizar mais ainda. Então, a gente pode utilizar
essas equações aqui como versões simplificadas do circuito. Mas, do ponto de vista de um código seu, você pode usar um sinal de maior, um sinal de menor, sem problema, certo? Seu código Verilog, mas você tem que ter ciência que um circuito desse tipo de tamanho vai ser gerado para você, tá bom? Ok, pessoal? Então aqui, se a gente pegar um comparador de 4 bits, esse aqui é o circuito que a gente geraria com aquela expressão. A primeira coisa que a gente faz é gerar os is, tudo bem? E aí a gente vai fazer o A igual a B, significa essa configuração. O A maior que B significa essas configurações aqui. Observa que a gente está testando cada vez mais bits, tá vendo? E a gente vai fazer um OU desse, que é a nossa equação, e pega os dois sinais para gerar o A menor que B, que é um não OU aqui. Tudo bem? Então esse é o nosso circuito, é o diagrama do nosso circuito, e a gente vai e fica até aqui com esse componente mais para vocês. Tá bom, pessoal? Então, até mais então. Até a próxima.